Vamos lá então, Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, fala ao nosso coração e nos abençoa, nos ministra nesta noite. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz e queremos ser conduzidos pelo poder da Tua palavra. Usa, meu Pai, a minha vida e nos edifica. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos sentar. O discípulo é uma pessoa dependente de Deus. Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem, dentro dela, nesse início da oração, 6 petições interessantes, ou 6 elementos interessantes na oração. Os primeiros 3 são de glorificação e exaltação a Deus. Senhor, glorificado seja o teu nome, que venha sobre nós o teu reino, que a tua vontade seja feita. O teu nome, o teu reino, a tua vontade. Jesus nos ensina a começar a nossa oração glorificando a Deus. E depois, ao mesmo tempo, logo em seguida, Jesus faz 3 petições e nos ensina como pedir. Na verdade, demonstrando a dependência. Senhor, me dá o pão que eu preciso cada dia, porque eu dependo do pão que vem das tuas mãos. Senhor, perdoa os meus pecados, aquilo que eu tenho cometido, os meus erros, as minhas falhas. Eu não posso continuar perto do Senhor, diante do Senhor, com os mesmos erros e falhas que eu ainda tenho. Me perdoa. E a terceira coisa, não me deixe cair na tentação, me livra do mal. Eu preciso da tua força, eu preciso da tua presença em mim. Jesus demonstra dependência de Deus. Dependência para o pão, dependência para o perdão, dependência para o livramento. E nós temos uma ideia que a gente nunca ouviu pregação sobre isso, nunca ninguém nos ensinou, mas é um inconsciente coletivo, de que quando uma pessoa anda há mais tempo com Deus, ele está há muitos anos na igreja, ou ele já ouviu muitas pregações, é cristão, evangélico há não sei quanto tempo, essa pessoa tem um poder realizador na vida dela maior do que o meu. Tipo, ela está mais perto de Deus. Eu até peço para ela orar por mim. Olha, você tem mais força na tua oração. Sei lá, você consegue mais coisas, porque você está mais perto de Deus. Tipo assim, você passa menos necessidades do que eu, que estou mais longe. A gente nunca pregou sobre isso. Eu nem sei se alguém já pregou sobre isso, mas a gente pensa assim. Nós pensamos assim. Aliás, é uma coisa tão antagônica, que parece que quanto mais perto eu estou de Deus, menos eu preciso dele. É louco, mas isso está no nosso inconsciente. Porque quanto mais perto eu estou de Deus, significa que eu tenho mais poder de Deus na minha vida, então isso me faz profetizar, orar e realizar segundo aquilo que eu quero, porque eu tenho mais poder. Por estar mais perto dele, eu preciso menos dele, eu mesmo resolvo com o poder que ele já me deu. E eu, algumas faturas, sou eu mesmo que assino e já saio pagando, porque ele me deu essa autoridade. A gente não fala sobre isso, mas essas coisas ficam na nossa cabeça. Esse desejo da autossuficiência faz parte da nossa busca. O desejo de não dependermos de Deus, isso também é uma coisa antagônica. Porque ao mesmo tempo que a gente vai para a igreja para orar, glorificar a Deus e dizer, Senhor, a minha vida está na tua mão, na nossa cabeça, nós temos aquela ideia de que eu gostaria de não depender de Deus. Porque quando você ora e Deus te responde automaticamente, você fica feliz, glorifica a Deus e o adora.
Mas quando você busca algo e Deus demora a te responder, ou você passa por um processo para que a resposta de Deus se manifeste, e você espera no Senhor, ou tem que esperar no Senhor, é muito difícil. A gente não gosta que isso aconteça. Bom é se eu pudesse já orar e fazer alguma coisa e o negócio se resolvesse de uma vez. A gente fica muito angustiado e afobado, ansioso, porque parece que não está andando e Deus não está se manifestando. Senhor, como é difícil. Talvez seja por isso que nós vejamos uma grande quantidade de pessoas adentrando as portas das igrejas, buscando uma resposta rápida, buscando algo que diga para ela, Deus vai fazer hoje. Essa é a noite em que Deus vai te dar, agora. Pode vir, que hoje vai acontecer com você. Ou que alguém venha e profetize e diga, fique tranquilo, porque vai acontecer o mês que vem. Senhor, não tem problema de eu esperar. Eu só queria que o Senhor me falasse quando vai chegar, que eu fico tranquilo. Não é? Senhor, estou nessa batalha, esperando esse emprego, aquele dinheiro, ou o resultado do meu exame, ou se eu vou ter que fazer a cirurgia ou não. É um momento de muita agonia dessa espera. Eu não ligo de esperar. Se o senhor vier com um profeta e falar, meu servo, eis que te digo, dia 15 de agosto estarás curado, tranquilo, eu vou aguentando, eu vou louvar até mais tranquilo. Agora esse negócio de eu não saber quando, pega muito mal para mim. Porque eu quero ter Deus, mas eu não quero andar dependendo dele. Um discípulo de Cristo depende dele, depende do Senhor. Jesus demonstrou, quando ele estava na casa de Lázaro, ele chorou, porque Lázaro estava morto. Ele chorou ao olhar para Jerusalém e ver o pecado e a condição em que ela estava. Jesus tinha um sentimento, como nós vimos aqui no início do culto. Aliás, a gente sempre na abertura coloca pregações de pessoas que marcaram a história. E essa que nós tivemos aqui na abertura, do pastor David Wilkerson, já falecido, é algo também incrível, um chamado para angústia. Jesus Cristo chorou quando esteve diante dessas situações. Alguém poderia dizer que ele demonstrou fraqueza? Alguém poderia dizer que, como filho de Deus, ele desceu do seu pedestal de poder e se tornou alguém fraco e vulnerável? Simplesmente Jesus demonstrou que era dependente de Deus. E quando você hoje diz que depende de Deus, isso é lido como uma fraqueza, como falta de poder na sua vida, como se você fosse um fraco e não estivesse naquele momento determinando ou dizendo o que iria acontecer ou o que você quer que aconteça. E esse talvez seja um dos grandes problemas no Evangelho nos dias de hoje. Pessoas que querem muito Deus para que não precisem mais de Deus. Tenham tanto de Deus que sejam semideuses e possam resolver os seus problemas sem precisar de Deus. Mas um discípulo é alguém dependente. Hebreus capítulo 5, verso 7, diz assim, ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O Filho de Deus também foi preparado, formado, trabalhado pelo Senhor, pelo Pai, nas coisas que ele passou e nas suas dificuldades. Nós somos dependentes de Deus. Essa é uma marca especial do Senhor na nossa vida. O que demonstra para o mundo que o Senhor é Deus, não é o nosso orgulho e a autoridade de batermos no peito pelo que somos, mas a nossa humildade de nos prostrarmos diante dele e dizermos que nós não somos. O que diz ao mundo o quanto de Deus está em nós, não é a ostentação do poder que recebemos, mas a humildade da dependência que temos. Nós dependemos de Deus. E você não pode se sentir fraco, ou talvez uma pessoa menos favorecida ou não abençoada, pelo fato de passar por um momento de extrema dependência de Deus, de impotência e de fraqueza, porque isso é parte da nossa vida.
Eu sei que nós gostaríamos de ter tudo nas rédeas, nas nossas mãos, o controle de toda a situação, mas o Senhor nos permitiu viver assim. Eu li hoje pela manhã o texto de Marcos 4:26. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas todo mundo aqui conhece esse texto. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e depois dormisse, levantasse de dia e de noite, sem saber como as coisas acontecem embaixo da terra. E de repente brota um ramo, vem o talo, vem a espiga, vem o milho, ele vai e colhe. E depois, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando em Gênesis capítulo 1, versículo 11. E Gênesis 1, 29, que diz a palavra que Deus fez a terra. Irmão, olha a terra que Deus fez para nós. Tem uma terra fértil. Tem árvores que dão fruto. E esses frutos têm semente. Deu inteligência e força ao homem para trabalhar nessa terra fértil que ele deu para o homem. E da semente que o próprio Deus colocou nas mãos do homem, veio da própria terra para que ele cultivasse. E depois, diz a Bíblia, que ele deu a chuva para regar a terra, deu o sol para trazer o beneficiamento e trouxe as estações, as épocas corretas e o fruto. Meu Deus, Deus nos deu tudo. E eu fiquei pensando, só tem uma coisinha que Deus não nos deu. Sabe qual é? Ele nos deu a terra, a semente, a chuva, o sol, as estações, capacidade, inteligência para arar a terra, trabalhar. Ele só não nos deu uma coisa. Não nos deu poder para entrarmos dentro da terra e fazermos a semente germinar na hora que a gente quer. Porque Deus não quer de nós independência. Ele quer a tua dependência dEle. Ele quer a minha dependência dEle. E um discípulo é alguém que não sabe o que está acontecendo embaixo da terra. Não sabe como está se processando a coisa. Ele não tem notícia, mas ele tem fé. Ora, a fé não é a certeza das coisas que se esperam. Não é a convicção dos fatos que eu não posso ver, como diz Hebreus 11:1. Porque o meu coração quer tanto que uma revelação me diga quando, por quê, que hora e de que jeito. Parece que eu oro para que Deus não me dê fé. Eu oro para que Ele me fale previamente. Eu oro para que Ele me mostre e eu não fique agoniado. Eu oro para que eu não precise exercitar fé. Porque fé é convicção de que Deus é por nós. E de que Deus está presente na nossa vida. A palavra diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele tem cuidado de vós. Mais uma vez, porque Ele tem cuidado de vós. Se humilhe na presença dEle, porque Ele tem cuidado de vós. Demonstrar dependência é uma característica fundamental de um discípulo de Jesus Cristo. Ele não anda só, ele não é dono do seu destino, e nem dono do destino de outras pessoas. Ele precisa que Deus o conduza. Eu sei que nós passamos por momentos agoniantes na nossa vida, e que a gente se sente tão impotente e tão fraco, que nós não conseguimos entender nem enxergar onde vai estar a saída. Talvez você esteja passando por um momento assim na tua vida hoje. Você não consegue imaginar e pensar como é que eu vou sair disso. Como é que eu vou conseguir me desvencilhar desse problema que eu estou passando. Senhor, como é que eu vou superar essa minha fraqueza? E parece que nessas horas a nossa cabeça fica conturbada, a gente perde um pouco a noção das coisas, a gente murmura, a gente fala besteira, a gente resmunga de Deus, perde a fé, ora menos, canta menos, ficamos melindrados, nos sentimos a pior pessoa da terra, achamos que o ímpio é melhor, que o diabo faz coisas melhores.
nos afastamos de Deus, às vezes parecemos até que somos mimados, mas não conseguimos demonstrar a maturidade da fé de alguém que sabe que depende de Deus. Porque afinal de contas nós entregamos o nosso coração a Ele, nós entregamos a nossa vida a Ele, e isso é óbvio, então nós dependemos dEle. Porque eu estou crucificado com Cristo, e não sou mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim. Não é mais a minha vontade agora, é a dEle, não é mais o meu tempo agora, é o dEle. Só que o Senhor tem propósitos maravilhosos. Diz ainda a continuidade desse texto: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E Pedro aqui está falando sobre a perseguição que os cristãos passavam naquela época. E nós estamos falando da igreja perseguida. Não há diferença. Nós estamos também olhando a nossa irmandade passando por tantas guerras. Ora, o Deus de toda graça, em quem Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que precisa me preocupar? Não é o problema pelo qual eu passo. O que tem que me preocupar é o pecado que eu cometo. Porque quando eu cometo um pecado e eu saio da minha caminhada com Deus, e eu prefiro virar as costas para Ele, desobedecê-lo, deixar para lá o que Ele diz, não dar ouvidos à sua voz e pisar num campo perigoso, andar no caminho onde quem domina não é o Senhor, andar no campo do domínio do diabo, fazendo aquilo que ele quer, isso é um risco tremendo. Isso deveria nos meter medo, isso deveria nos estremecer, isso tinha que mexer com a gente, porque aqui tem risco e aqui tem problema, porque eu estou deixando Deus para trás e fazendo a vontade do inimigo. E aquele que vive no pecado, o pecado tem um salário, e o salário do pecado é a morte. Mas quando eu ando em Deus, e Deus permite que eu passe por um deserto, que eu enfrente uma cova de leões, ou que eu enfrente um exército contra mim, mas eu dependo de Deus e continuo nele. Qualquer batalha ou luta que eu possa enfrentar, não é sinônimo de uma decisão errada que eu tomei, mas é um propósito poderoso de Deus na minha vida, que vai me fortificar, me aperfeiçoar, me fundar, me fundamentar e me firmar no Senhor. São coisas que eu não posso saber ou entender, porque elas são as sementes que estão debaixo da terra. O reino de Deus é assim. Aliás, Deus também faz assim. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que morreu como nós, porque morreu por nós, e ele diz em João 12, de que se a semente ficar só não produz nada, mas se morrer produz fruto. Então ele morreu por nós como uma semente de Deus. A palavra de Deus no nosso coração é a sua semente. E Deus não fica todo dia, acorda, acredita em mim, me aceita, me recebe. Deus lançou a semente. E a terra vai produzir o nosso coração, e no final ele vem para colher a colheita do fruto que a nossa vida produziu. Me parece que o próprio Deus também não entra na nossa terra para nos obrigar a crer nele. Não entra na nossa terra para nos obrigar a fazer o que ele quer. Nós fazemos se nós queremos. Ele apenas espera o tempo de colher o fruto. E não é diferente na nossa vida. Nem eu, nem você sabemos o dia e a hora. Nem eu, nem você temos o poder de entrar na terra e mudar o destino da semente. Mas eu e você sabemos que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem um alvo para cada um de nós, que Ele cuida de cada um de nós, que Ele trabalha quando a gente não pode ver, porque não dorme nem dormita o guarda de Israel. Porque na terra que eu não posso entrar e nem saber, eu queria ser uma minhoca agora. Eu olho para a minha vida e falo, Senhor, eu queria ser uma minhoca para eu entrar na terra e falar, Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? E eu não falo de sementes de dinheiro, porque esse texto não fala de dinheiro nem de oferta. Está falando da nossa vida semeada, o nosso coração, a nossa vida entregue, nosso destino, nossos propósitos, nossa alegria, nossos sonhos, colocados nas mãos do Senhor, semeados como semente que dizem, eu estou crucificado com Cristo, Ele morreu como uma semente de Deus, eu também semeio a minha vida nele. Mas eu não posso saber como está acontecendo.
Eu não sei nem o dia e nem a hora, mas eu sei que Ele está cuidando de mim. E eu sei que debaixo dessa terra alguma coisa está acontecendo, para que depois eu possa colher o fruto e o grão que está na espiga. E é muito bom depender de Deus. Isso não significa que você é fraco, isso não significa que você é menos, isso não significa que Deus te abandonou, isso não significa que você tem menos poder, apenas significa que você cumpre um destino. Você e eu dependemos de Deus. Um discípulo depende de Deus e um discípulo depende daqueles que o cercam. Eu não sei se você já precisou de alguém para fazer por você aquilo que você não poderia. Eu não sei se você já esteve numa situação de total impotência. Pessoas que enfrentam situações de enfermidade, que às vezes ficam numa cama sem poder se movimentar. Elas dependem 100% de alguém que as troque, que traga alimento, que as movimente. E isso chega ao ponto do vexame para muitas pessoas. Alguém que por algum motivo está inválido, por um acidente, momentaneamente por uma cirurgia, ou alguém que por qualquer motivo nessa terra vive uma indignidade, não tem casa para morar, não tem lugar para ficar, depende de alguém que lhe dê alguma coisa, de alguém que lhe dê uma esmola. Meu Deus, que situação de impotência! Não pode sair, não pode adquirir, não pode morar, não pode comprar, não pode existir. Senhor, que terrível é isso! Talvez você esteja numa situação de total impotência, onde você dependa do Senhor, porque você depende dEle, e de pessoas que te estendem a mão e dizem, eu vou te ajudar. Irmão, isso é igreja, isso é corpo de Cristo. E há pessoas que dizem assim, eu nunca quero ser um peso para ninguém na igreja. Você está errado, porque a Bíblia nos ensina a levarmos as cargas uns dos outros, e hoje você vai ajudar alguém a carregar dele, e amanhã alguém vai te ajudar a carregar a tua. Porque isso nos humilha, e o que nos humilha nos dá humildade. E o reverendo John Stott, falando a respeito de uma situação muito semelhante, de um acidente em que ele sofreu e ele ficou totalmente dependente. E enquanto ele preparava um sermão com esse mesmo texto, Deus falou para ele, você depende de mim, e você depende das pessoas que vão te carregar numa cadeira de rodas. E ele falou, meu Deus, que total humilhação. Talvez você esteja passando por uma situação de total humilhação, de total impotência. Mas esse é um caminho maravilhoso para Deus moldar o nosso coração. E ele escreveu uma frase que eu faço questão de ler, que a humilhação é o caminho para a humildade. Depois de adentrar as profundezas da impotência absoluta, seria impossível chegar ao cume da autoconfiança. Depois de eu ir tão fundo na minha impotência e na minha humilhação, nunca mais o meu coração será altivo. Nunca mais eu vou querer subir num pedestal para dizer que eu sou alguma coisa, porque eu sei o que eu sofri. E eu sei que precisei de Deus porque fui dependente dEle. E dependi de gente que me ajudou. E amanhã eu ajudarei alguém, porque isso é corpo de Cristo. Um dia você nasceu e não sabia fazer nada. E o teu pai e a tua mãe te trocaram a tua fralda, te deram de comer, porque você era completamente incapaz. E isso não te causa vergonha. E nem causou vergonha aos teus pais, de verem um filho impotente. Você era uma criança. E quando você crescer, eles ficarão velhos. E aí você vai cuidar deles. Porque é o caminho natural da vida. E quando você ficar velho, os teus filhos vão cuidar de você, e você cuidou deles quando eles eram pequenos. Porque esse é o caminho natural da vida. Eu não posso achar que isso é uma humilhação para mim. Eu não posso achar que porque eu estou passando por uma dificuldade e alguém me estendeu a mão, que eu estou em opróbrio, que eu estou em vergonha ou em vexame, que Deus me abandonou. Não, Deus não deixa a gente entrar debaixo da terra e mudar a semente, porque Ele quer que sejamos corpo.
dependentes de Deus e dependentes uns dos outros. E que a gente saiba que o Senhor é o Todo-Poderoso e nós estamos nas mãos dEle. E quando nós entendemos isso, eu acho que o nosso coração de discípulo muda. Não tem como a gente mudar a história. Sabe que nessa nossa caminhada, eu não tenho vergonha nenhuma de confessar, mas por muitas vezes, o meu coração fica em dúvida. Por muitas vezes, para trazer uma pregação, eu penso muito, estudo muito para saber o que eu vou falar. Porque talvez uma experiência mística e espiritual que eu tive num passado, e que não trouxe os resultados, e que foi vazia, e só deixou marcas, pode me levar a correr para um outro lado, cético, frio, e me esquecer que Deus existe, e me esquecer que Deus se move, e que Deus abençoa. E nós às vezes nos esquecemos disso. E porque nós cremos que Deus é poderoso e que Ele é maravilhoso, eu tenho vergonha de dizer que eu estou passando por uma batalha. E tenho vergonha de passar por uma humilhação. Jesus não fez caso da ignomínia, diz a palavra. Não se importou com a vergonha, diz o escritor de Hebreus, quando foi crucificado numa cruz como um salteador, sem ter tido pecado algum. Ele não fez caso disso. Ele não se importou com isso. Porque não há coisa mais maravilhosa do que nós dependermos do nosso Deus. E na verdade essa pregação de hoje é muito mais uma conversa do que uma pregação. Deus está trabalhando o nosso coração para nos fortalecer, para nos firmar, para nos edificar, para nos fundamentar, permitindo que a gente passe por situações de total impotência, para que nós nunca nos esqueçamos que Ele é Deus e nós somos apenas servos. A semana passada eu respondi uma entrevista de uma revista lá do ABC, não me lembro agora o nome, mas perguntaram para mim: o que você acha? Você acha que politicamente é importante ter um partido evangélico? Eu falei assim: eu não sei, a minha vida que eu deixei para trás de político de uma viagem só, não é da primeira viagem, de uma única viagem, eu não tenho nenhuma experiência partidária para falar muito a respeito disso. Mas a última vez que eu vi um bando de homens se juntar para subir no poder, Deus derrubou, chamava Babel, parece a cidade. Quando nós achamos que podemos nos unir para termos mais poder, para termos mais força, será que isso não é negar a força do próprio Deus que está sobre nós? Será que isso não chega ao ponto de negar a nossa dependência? E por um outro lado, será que eu não devo me alegrar quando isso acontece? Me alegrar pela tribulação, me alegrar pelo problema que eu passo? Porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. Como é que eu consigo dar graças a Deus se eu estou cheio de problema? E uma coisa tão incrível, nós estávamos essa semana na nossa reunião doutrinária conversando sobre os nossos treinamentos de pastores e presbíteros que nós vamos iniciar. E falando isso, surgiu na mesa algo muito especial. Jesus não disse que eu não devo orar. Ele não disse que eu não preciso pedir porque tudo está pronto. Mas Ele disse que eu não devo ser ansioso. Ele não disse: não fique orando porque eu sei o que você precisa. Mas Ele disse: não ande ansioso por coisa alguma. Ore sem cessar. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Mas não deixe essa angústia tomar conta de você. Não deixe esse medo tomar conta do teu coração. Não deixe que essa ansiedade, quando vai acontecer, vai ser amanhã, que isso te domine. Porque Deus tem cuidado de nós. E porque embaixo da terra, onde eu não posso ver o que está acontecendo com a minha vida, que eu semeei, há um Deus que trabalha dia e noite, que não dorme e não dormita, e que me ama. E ser dependente dEle é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ser dependente dEle e não se sentir humilhado. Ser dependente
de quem me cerca e não me sentir humilhado. Ser dependente do corpo e não me sentir menos por isso. Ser como Jesus Cristo, total impotência, sendo Deus e tendo todo o poder, não utilizou nada do seu poder e deixou-se ser sacrificado como um homem, se colocando na posição de total impotência para que a vontade do Pai se cumprisse nele. Às vezes eu me pergunto se é no orgulho da minha conquista que eu sou honrado, ou se é no profundo do profundo sentimento de humildade é que eu agrado a Deus. Será que eu agrado a Deus quando Ele me dá grandes bênçãos e eu posso testemunhar delas? Sem dúvida eu devo me alegrar e testemunhar as coisas que Deus faz. Mas as bênçãos que eu tenho, foi o próprio Deus quem me deu. Eu vou alegrar a Deus, mas foi Ele mesmo quem fez. Talvez o que mais agrade a Deus são as coisas que eu não tenho e as que eu não sou, para dizer eu estou crucificado com o Senhor. E a minha vida é tua, Senhor. Eu dependo de ti. Dependo dos meus irmãos. Dependo de quem me cerca. E eu estou nas tuas mãos. Que você possa nessa noite refletir um pouquinho sobre a tua dependência de Deus. O quanto você depende de Deus. O quanto você está se sentindo humilhado. O quanto você está se sentindo impotente. Que tipo de tristeza entrou no teu coração para você achar que Deus te abandonou? Que Ele não vai fazer o que você precisa? Só porque você não sabe quando e nem como, isso não significa nada. Porque o reino de Deus é assim. Como se um homem lançasse a semente na terra e não soubesse como ela germina. Assim como você não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, diz Eclesiastes capítulo 11. Mas a gente espera, como a Milene, né? Está se formando os ossos no ventre da mulher grávida. Dá para a gente ver? Não. A gente sabe, dá para entrar lá e acelerar o negócio? Não dá. Mas o Senhor, no seu reino, cuida de nós. Sabe, irmãos, os nossos sofrimentos, eles fazem parte da nossa vida. Mas, quando são produzidos pelo nosso pecado, realmente é uma grande tristeza e preocupação. Mas quando eles partem de uma permissão de Deus, é motivo de regozijo. Primeiro, porque Ele está cuidando de nós. E segundo, porque Ele está fazendo algo por nós, dentro de nós. Que você possa hoje dizer, Senhor, eu quero depender de Ti. As coisas que vão acontecer na tua vida não dependem daquilo que eu possa falar para você. Porque ainda que eu venha aqui e diga 1000 coisas maravilhosas e bonitas que Deus pode fazer, nem eu tenho como garantir que vai acontecer com todo mundo do mesmo jeito. Cada um tem uma história, um tempo, uma consagração, uma santificação, um propósito e um plano de Deus para a sua vida. Porque às vezes a gente na nossa loucura fica preocupado, eu quero que alguém me diga o que vai acontecer comigo, e nós saímos desesperados para receber alguma palavra que nos console. E às vezes ela só nos consola sentimentalmente, mas nós continuamos dependentes da nossa ansiedade e presos a ela. Eu quero que você nessa noite diga, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo de Ti. Eu dependo do meu irmão que está do meu lado. Eu dependo do meu filho, o filho diga, eu dependo do meu pai. Eu dependo da minha mãe, eu dependo do meu irmão, eu dependo da minha esposa, eu dependo do meu esposo. Quando os homens dizem, eu dependo da minha esposa, eu preciso dela. E a mulher diz, eu preciso do meu esposo, eu preciso dele. Eu dependo, eu não consigo governar a minha vida, eu preciso ser corpo e eu preciso ser filho de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé.